Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dariano Krumenauer. Yo soy de Brasil. Nosotros en Brasil hablamos portugués. Entonces voy a tentar hablar despacio para que me comprendan. Hablar un poquito de portuñol con ustedes. Bueno, como hemos hablado todos esses 3 días aqui neste encontro, a produção mundial de camarones está tendo alguns problemas, principalmente devido a EMS, Síndrome da Mortalidade Temprana, e os aquicultores hoje têm que buscar soluções para que a produção se vuelva a crescer. Uma opção que hemos trabalhado em Brasil é a evolução dos sistemas de cultivo de camarones para sistemas amigáveis com o meio ambiente. Neste gráfico temos a evolução de los cultivos de camarones desde o início, donde en el inicio teníamos solamente el control de los predadores, después con nuevas tecnologías tenemos otras tecnologías se fueron incorporando en los cultivos, tenemos controles reproductivos, trabajamos hoy con camarones livres de patógenos, probióticos e bioflocos, microbiología. Entonces, este gráfico proyecta que en los próximos 10 años más o menos la producción de camarón se duplicará, pero responsablemente. Este es el camino. Bueno, hace 10 años más o menos, nosotros empezamos a trabalhar em Brasil, em Furgi, com os sistemas de biofloc. Então, desde então, estamos fazendo investigações para que tenhamos sucesso com esta nova modalidade de cultivo em Brasil. O sistema de biofloc é um sistema sem recâmbio de água, ou quase zero, sem efluente, e é um cultivo que é considerado bioseguro. Bueno, para que vocês tenham uma ideia do que se passa com o nitrógeno em um sistema de criação convencional, em estanques de terra, onde temos os camarones, temos o balanceado, uma parte desse balanceado é de los camarones, pero outra parte não é consumido. Também temos os excrementos de los camarones, que também, todo esto, os excrementos e o balanceado não consumido, se queda em el sedimento. E o sedimento é um problema, ¿por quê? Porque é um vector, é um dos principais vectores de contaminação para os camarones. O outro lado, no sistema de biofloc, é um pouquinho diferente, porque também temos os camarones, o balanceado que não é consumido e os excrementos. Isto todo se queda em la coluna de la água em la forma de biofloc. E outra vez, os camarones se podem comer. Então, há uma reciclagem de los componentes nitrogenados e de los possíveis vectores de contaminação. Neste sistema, então, o amônio, que em altas concentrações pode ser tóxico para os camarones, é transformado em proteína microbiana, aumentando a relação carbono-nitrógeno. Todos os princípios do sistema de biofloc está basado na utilização da cadena microbiana. Nós chamamos de microbial loop, onde a partir de toda uma matéria orgânica disuelta que temos no sistema, trabalhamos com ele, utilizamos o carbono que está disponível por esta
matéria orgânica. Então, temos uma síntese de proteínas, principalmente com bactérias heterotróficas. Também temos síntese de ácidos graxos pelos flagelados, que são muito importantes nesta cadeia. E temos toda esta composição de bactérias, micro-organismos, que servem de alimento para os camarones. Bueno, então, no sistema de biofloco, nós temos dois tipos de bactérias, sendo as bactérias autotróficas, que têm lento crescimento, pero tienen una mejor eficiencia en la metabolización del amonio. También tenemos bacterias heterotróficas que tienen un crecimiento rápido a través de la manipulación de la relación carbono-nitrógenos. Pero hay un problemita que cuando tenemos muchas bacterias heterotróficas, tenemos también acumulación de sólidos suspensos totales. Lo que sempre buscamos no sistema de biofloco é uma predominância heterotrófica, principalmente para evitar acumulação de amônio e nitrito. Bueno, e quais os principais grupos de micro-organismos presentes no biofloco? Temos uma série de micro-organismos, bactérias, diatomeias, clorofitas, cianobactérias, ciliados, flagelados, nematodos, rotíferos. Todo esto sirve de alimento para os camarones. Bueno, então, o biofloco melhora a qualidade da água mediante a eliminação de los compuestos nitrogenados. Também são complementos alimentícios devido a sua rica composição. E com estes dois fatores, se pode incrementar a densidade de siembra. Ou seja, se pode trabalhar com elevadas densidades de siembra. Bueno, como isto é possível? Através da transformação dos compostos nitrogenados do sistema em proteína microbiana. Como hacemos isto? Trabalhamos com carbono, uma fonte de carbono. Esta fonte pode ser melaça, açúcar ou outra fonte. Onde transformamos a relação carbono-nitrógeno para aproximadamente 15 a 20 para 1, estimulando assim a produção de bactérias heterotróficas. Com isso, então, temos uma redução da quantidade de água em los cultivos. Por exemplo, aqui temos um sistema convencional, onde são necessários mais aproximadamente 64 mil litros de água para produzir 1 quilo de camarão. Com o sistema de biofloco superintensivo, se trabalhamos com menos água, por exemplo, 160 litros de água, 250, 118, 96 litros de água para 1 quilo de camarão. E como se obter o floco microbiano? Como hacemos para obter? Há muitos processos que são necessários para a formação do biofloco. Vou falar alguns para vocês. Pero principalmente necessitamos de burbujas de aire, microburbujas, floculação de sales, atividade microbiana, sedimentação do fitoplâncton. Com relação ao carbono, trabalhamos com dois processos. Temos sempre duas etapas. A primeira etapa, geralmente na primeira semana do cultivo, onde temos a utilização do carbono em função de los demás compuestos entrantes no sistema, balanceado, harina, entre outros, mantendo sempre uma relação 15 para 1 carbono-nitrógeno.
A outra etapa é a utilização de carbono dependente da concentração de amônio em el sistema. Ou seja, monitoramos a amônia e sempre sabemos que são necessários 6 gramos de carbono para cada 1 gramo de nitrogênio em la forma de amônio. Então, sempre temos uma primeira etapa e depois uma segunda etapa em nossos cultivos. E quais as vantagens do sistema de biofloco? Redução de efluentes, reutilização da água, se trabalha com quantidades menores de água, temos também uma maior retenção de nitrógeno em el camarão, menor quantidade de alimentos, se temos também um aumento da biosseguridade dos cultivos, se podemos trabalhar áreas menores, maiores rendimentos, porque a produtividade é alta, e também a diminuição das enfermidades, que é muito importante. Bueno, então, como eu falei, dos princípios do sistema de biofloco é trabalhar com os principais princípios de biosseguridade. A tecnologia de biofloco é uma boa ferramenta, pero ella sola para a produção sustentável não é suficiente. Então, manter a biosseguridade na planta de produção é também essencial para suas fases e para todas suas fases e secções. Eu tenho aqui alguns exemplos de las medidas de biosseguridade que hacemos em Brasil. Toda a água que nós trabalhamos, utilizamos cloro para fazer o tratamento da água, tanto em los estanques revestidos, recubiertos, como também em los invernadeiros. Também, toda a água que se adentra em el cultivo posteriormente ao início, seja por uma renovação, por um recâmbio de água ou uma reposição por la evaporação, toda a água tem que passar por um tratamento também com cloro. Trabalhamos com entre 10 e 20 ppm de cloro. Também, muito importante no sistema de biofloco, é o sistema de aeração, que tem que ser correto. O que é um sistema de aeração correto? É um sistema onde não temos zonas muertas em el tanque. Aqui um exemplo, em Brasil, onde um produtor, este produtor teve muitos problemas com a aeração. Você pode mirar zonas muertas. Um exemplo em Brasil também de um sistema que está bem hecho, né? Você pode mirar, há uma boa circulação da água. Esse também é em nossa universidade. Há uma boa aeração, sem zonas muertas. Bueno, e uma dúvida que nós começamos a trabalhar há 5 anos é o biofloco é um sistema biosseguro, ¿sí? É um sistema que trabalha com bactérias. É necessário trabalhar com probióticos também no sistema de biofloco, ou as bactérias que vêm naturalmente já são probióticas ou não? Essa foi uma dúvida que temos. Então, começamos a fazer algumas investigações com os probióticos. Bueno, como foi hablado aqui em outros dias também, os cultivos de camarões têm uma série, muitas enfermidades, sendo as mais comum o vírus da mancha blanca. Brasil agora estamos com um problema muito sério por el vírus da mancha blanca. Também patógenos bacterianos, principalmente do gênero Vibrio, as vibrioses. Pero do que sabemos em Brasil, não temos todavia EMS,
pero eu penso que é por pouco tempo, é questão de tempo. Bueno, quando trabalhamos com sistemas de biofloco, trabalhamos com bactérias, então não podemos trabalhar com antibióticos. Também, a utilização de antibióticos, a longo tempo, temos uma acumulação em los tejidos de los camarones, acumulação no sedimento, também temos bactérias resistentes. O antibiótico que hoje é bueno para uma bactéria, para um vibrio, amanhã pode não ser mais. E também incremento nos custos de produção. Os vírus, então, podem afetar o crescimento, provocar altas mortalidades nos sistemas de produção de camarones. E isto também se passa com os sistemas de biofloco. Como foi falado aqui também, a EMS é causada por uma variação, uma cepa, do vírus para hemolíticos, que nos sistemas de camarones são dos principais problemas. Nós, em Brasil, em nossa universidade, temos vírus para hemolíticos e é um problema muito grave para nossos cultivos. Bueno, quais os mecanismos de atuação de los probióticos? Os probióticos trabalham com exclusão competitiva, são fonte de nutrientes, contribuição enzimática por la digestão. Há uma influência sobre a qualidade da água. Há uma melhora de la resposta imune de los camarones. E também, alguns investigadores falam sobre os efeitos antivirales de los probióticos. Bueno, com os mecanismos de ação de los probióticos, então, aproximadamente, o camarão ingere promédio de 50% do alimento. O outro alimento, enzimas de bacilos se degradam com partículas de alimentos que não são consumidas. Com isso, temos bactérias produtoras de mucopolissacarídeos sem zonas aeróbias. Com isto aqui, temos o controle da qualidade da água. Também, há uma maior produção de bacilos alimento, através, este bacilos está presente na cadeia trófica. Recuerdo que eu falei do micróbio loop no princípio. Com isto, nós temos a contribuição nutritiva de los probióticos. Também, principalmente por la exclusão competitiva, há uma menor quantidade de bactérias do gênero Vibrio. Também ausência de matéria orgânica. Desta forma, temos o controle de patógenos de los probióticos. Outra vez, temos a pergunta: é justificável utilizar probióticos em el sistema BFT? O primeiro estudo que nós fizemos em Brasil foi este trabalho, o efeito da adição de probióticos comerciais no cultivo de camarão em sistema com bioflocos. Nós hemos tenido problema, temos raceway, no momento estávamos com 1.500 camarones por metro quadrado no sistema de biofloco. Este foi a primeira vez que nós temos problemas com vibrio em nossa universidade. Através de muestreo se observou necroses nas fibras musculares e também colônias de vibrio para hemolíticos. Então, a partir disto, fizemos o primeiro estudo, onde trabalhamos controle, onde hicimos o cultivo com biofloco, pero sem probiótico. Isto em 3 tanques, 3 raceways.
Em outros 3, trabalhamos com probiótico comercial através de 2 vias de aplicação. Uma primeira, mesclando o probiótico em balanceado, e a segunda via de aplicação, colocando o probiótico em la água. Trabalhamos com 300 camarões por metro quadrado. Empezamos com camarões com um promédio de 1,15 gramos, com 100% de prevalência para víbrio para hemolíticos. E levamos o estudo por 70 dias. Bueno, com relação à temperatura, nós não temos diferenças significativas. ¿Por quê? Porque este estudio, los tanques estavam dentro de um invernadero. Então, a temperatura foi a mesma para todos os estanques. Com relação a los compuestos nitrogenados, o amônio também, temos o mesmo comportamento com probiótico e sem probiótico. Isto é o que acontece naturalmente em um sistema de biofloco. No início temos um pico de amônia e depois essa amônia se queda. Com relação ao nitrito também, não houve diferenças significativas, probiótico e controle. Nitrato, lo mesmo também, sem diferenças, igual, os dois. E também com relação à formação do biofloco. Ou seja, até esta hora, para nós não há diferença com e sem probiótico. Pero, quando fomos mirar os resultados do desempenho de los camarões, miramos que a sobrevivência, onde teníamos probiótico, 83%. Donde não tínhamos probiótico, 52%. O peso final também, mesmo com a menor sobrevivência, com a maior sobrevivência, onde tínhamos probiótico, os camarões tiveram um maior crescimento. A produtividade também, melhor, onde tínhamos probiótico. A conversão alimentícia também, 1.4, onde tínhamos probiótico, 2.7, onde não tínhamos probiótico. Então, neste estudo, os resultados confirmaram que o uso de probiótico, à base de bacilos, pode controlar a presença do víbrio para hemolíticos no sistema de biofloco. Bueno, outro trabalho que fizemos foi o efeito do probiótico em infecções de víbrio em sistemas de produção de litopneus Vannamei, agora fazendo uma comparação com o sistema convencional, onde temos recâmbio de água. Então, para este estudo, trabalhamos com biofloco e probiótico, biofloco sem probiótico, água clara com probiótico, água clara sem probiótico. 12 tanques, também trabalhamos com juveniles com 13,9 gramos e a densidade de siembra 300 camarões por metro quadrado. O estudo se evaluou por 30 dias. Os tratamentos foram os mesmos do estudo anterior, onde um tratamento controle sem probiótico e com 2 vias de aplicação de probiótico. Uma em el balanceado e outro probiótico solamente em la água.
nesse colocado em balanceado, trabalhamos com 3 gramos de probiótico para cada quilo de balanceado. Em todas as alimentações. Por exemplo, trabalhamos com 3 alimentações por dia. Em todas as alimentações, hicimos a mistura do balanceado. O probiótico da água, trabalhamos com 0,5 ppm, uma vez por semana. Bueno, com relação a los parâmetros químicos e físicos da qualidade da água, a única diferença foi em função do sistema de cultivo. Por exemplo, onde temos biofloc, ¿por quê? Porque para este estudo de biofloc, nós trabalhamos com biofloco viejo, biofloco maduro de outro cultivo que tínhamos em nossa universidade. Então, as diferenças solamente por el sistema de cultivo. Bueno, com relação a los parâmetros técnicos de los camarones, agora sim, nós temos melhores resultados em tratamentos com probiótico. Por exemplo, o peso final foi melhor onde temos biofloco com probiótico. O ganho de peso foi melhor onde temos biofloco e probiótico, e também água clara e probiótico. A sobrevivência também, onde temos probiótico, 88%, água clara, sistema convencional, 86%, onde não temos probiótico, a sobrevivência é 73%, 75%. Ou seja, melhores resultados em tratamentos com probióticos. Bueno, para este estudo, nós submetemos os camarones para histopatologia. Aqui, nesta figura, temos uma muestra inicial. A flecha indica a necrose do hepatopâncreas do camarão, que é uma evidência de infecção de víbrio. Um maior aumento, né? Acá podemos mirar colônias de bactérias. Esta figura é da muestra final, onde do tratamento onde temos biofloco com probiótico, onde se pode mirar hepatopâncreas sanos, com túbulos bem formados, e com vacúolos lipídicos, pode mirar, né? Em buenas condições. Aí outra, maior aumento. Não, sim. Este é água clara também com probiótico, onde se pode mirar em la flecha uma região infiltrada de hemócitos, que é um indicativo que existe uma reação de defesa contra a infecção. Também não se observou nenhuma necrose neste tratamento, onde água clara com probiótico. Então, neste também, biofloco, probiótico, a amostra final, os camarones saudáveis, e também água clara com probiótico. Agora, água clara sem probiótico. Se observa, então, a presença de lipídios e uma grande quantidade de células muertas, nesta flecha. A parede dos túbulos estão também em fase de colapso. Ou seja, onde não temos probiótico na água clara, os camarones seguiram enfermos. A mesma figura, pero com maior aumento. Também, túbulos de hepatopâncreas entraram em colapso, matando as células, aumento de 40 vezes.
Me desculpa, eu me olvidei de poner uma foto com o tratamento biofloco sem probiótico, pero neste tratamento não temos buenos resultados, pero melhores do que a água clara. Bueno, outro estudo também que nós fizemos foi uma pergunta que temos é: que tipo de bactérias há no trato de los camarones? O que passa com o trato de los camarones? Então, outra vez, trabalhamos com o mesmo tratamento do estudo anterior: biofloco sem probiótico, biofloco com probiótico, água clara com probiótico, água clara sem probiótico. E desta vez trabalhamos com uma ferramenta chamada FISH, hibridação fluorescente in situ. Esta ferramenta é uma ferramenta muito importante porque com esta ferramenta indica por quantificação direta e precisa de las bactérias probióticas e patogênicas em las células a nível de espécie ou gênero. Bueno, nesse estudo, então, nós aplicamos a técnica de FISH e observamos que, onde temos probiótico, houve incremento das quantidades de bacilos, biofloco com probiótico, água clara com probiótico. Donde não temos, biofloco sem probiótico, água clara sem probiótico, uma diminuição de los bacilos. Biofloco com probiótico e água clara com probiótico, um incremento de los bacilos. E o oposto, com a contagem de los víbrios. Por exemplo, biofloco sem probiótico, água clara sem probiótico, a contagem total de víbrios foi maior do que onde temos probiótico, mostrando que temos antagonismo entre os víbrios e os bacilos. Este é o mesmo, gráfico, onde também podemos mirar melhor o antagonismo confirmado, que foi confirmado pela ferramenta FISH. Então, temos neste primeiro gráfico os bacilos, onde temos probiótico, uma maior quantidade de bacilos, onde não temos probióticos, uma menor quantidade. Se mirem que a água clara, onde não temos bactérias, temos muito poucos bacilos. Para nós manter esta água clara, nós fizemos recâmbio de água de 100% por dia. Aqui também, no outro gráfico, onde temos a contagem total de víbrio, onde não temos probiótico, temos muito mais víbrio do que onde temos probiótico. Bueno, com isso, então, o uso de probiótico contribui na melhora do desempenho e sobrevivência do camarão Lithopeneus vanamei, diminui as lesões provocadas por víbrios em los hepatopâncreas. O uso de probiótico em sistema de biofloc facilita o mantenimento de los parâmetros de qualidade da água, melhorando a performance e aumentando a resistência a enfermidades. Então, temos aqui bioflocos e probióticos, junto com biosseguridade, temos uma alta produtividade e cultivo sem víbrio. Um aspecto importante é que
o vibrio está em todos os lugares, principalmente o vibrio para hemolíticos. Hoje, em nossa universidade, nós temos o vibrio e temos que aprender a trabalhar com ele. Nós pensamos que é muito difícil você matar o vibrio, porque está em todos os lugares. Aqui um exemplo de um ciclo de cultivo em nosso sistema superintensivo, onde também temos uma alta carga de vibrio em los camarones. Neste estudo tivemos aproximadamente 60% de prevalência do vibrio. Trabalhamos com o probiótico, com as duas vias de aplicação, em la água e também em el balanceado. E tivemos um cultivo com densidade de siembra 530 camarones por metro quadrado. Trabalhamos com a estocagem direta, empezamos com PL 20. O peso final da cosecha foi 11,5 gramas, a sobrevivência 96%, a conversão alimentícia 1,2, crescimento semanal 0,8 e crescimento semanal após o período de pré-cria, após 30 dias, foi um pouco melhor, 1,1. A produtividade por hectare, 50 toneladas. E na densidade final, então, para esse estúdio, mesmo com o vibrio, 510 camarones por metro quadrado. Gracias por sua atenção.